Bora falar de marketing com Samilo Lopes. Oferecimento Digital Hack, Marketing Digital. O sucesso dos nossos clientes é o nosso marketing. Muito bom dia para você que nos acompanha pelos 90.9 FM, CBN Rádio que toca notícias. Eu sou o Samilo Lopes e esse é o Bora Falar deste sábado. Programa gravado aqui especial com uma convidada mais do que especial, com um assunto interessantíssimo. Hoje vamos falar de marketing ligado ao terceiro setor, se é que a gente pode ainda falar de terceiro setor ou não. Vamos falar sobre impacto social, como que as marcas estão envolvidas nisso. E nada melhor do que falarmos com a Vanessa Pires aqui, né, da Bada Social. Bada Social, Vanessa, não me corrige. Da Bada Social. Bada Social, aí, vamos brasileirar isso, muito bom. Vanessa, obrigado por aceitar esse convite, por bater esse papo conosco. E para iniciar esse nosso papo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o nosso amigo ouvinte, espectador. Bom dia, primeiramente obrigada por estar aqui, poder falar de um assunto tão importante para o nosso país, né? Eu sou Vanessa Pires, né, CEO da Brada. A gente atua nessa área de impacto positivo há mais de 15 anos, vim da área de subúrbio do Rio de Janeiro, talvez por perceber tantos gaps sociais, resolvi me aventurar nessa área e criar hoje um grupo sólido que já ajudou aí mais de 100 mil pessoas no Brasil atuando nessa parte, principalmente de investimento na área de impacto positivo. Então, obrigada por estar aqui, podendo falar sobre esse assunto. É um prazer enorme. Eu que agradeço. E como que você chegou nessa história, assim? Me conta um pouquinho da tua trajetória até aqui, até a Brada. Então, né, eu realmente nasci e fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro, estudei em colégio público a vida inteira. E aos 19 anos tive uma oportunidade incrível de fazer um estágio na Secretaria de Educação. E lá eu conheci uma consultora do Banco Mundial e me apresentou todos esses, né, todo o universo de investimento e na área de impacto positivo, e começou a ampliar um pouco a minha forma de ver, né? Eu achava que a gente vivia vários gaps, assim, de recursos por falta de investimento mesmo, falta de recursos, né? E não era bem a situação que a gente vê. Na verdade, o que falta muito é um olhar mais ampliado sobre políticas públicas, né? É realmente envolver mais iniciativa privada, né? Poder público e sociedade civil para construir iniciativas que realmente gerem legados sociais, né? E a gente talvez consiga fechar a bica e realmente ter resultados mais eficientes. Então, assim, a Brada ela vem muito desse caminho. Então, lá atrás eu já percebi que as pessoas não conheciam muito sobre esses assuntos, não sabiam como poderiam, por exemplo, estruturar um projeto social para conseguir um investimento, não sabiam como as empresas privadas, por exemplo, não sabem ainda como elas podem usar os impostos que elas pagam, por exemplo, para se aproximar dessas iniciativas. Então, eu construí já lá atrás uma empresa que pudesse fazer essa conexão, né, entre investidores e empreendedores, trazendo bastante conhecimento e bastante resultado, né, mostrando os KPIs, impactos que podem ser gerados através dessa relação. Então, me apaixonei, assim, eu fui uma pessoa que comecei a estudar, eu sou pesquisadora da área de lei de incentivo, tenho um mestrado, né, com pesquisa nessa área. E comecei a entender que a lei de incentivo foi um primeiro instrumento criado do governo para exatamente aproximar as empresas privadas a construírem legados dentro do Brasil. Então, por isso que hoje você consegue fazer abatimento fiscal, né? As pessoas falam assim, mas poxa, o governo é bonzinho, que ele abre mão de parte do que ele arrecada para poder fazer projetos de cultura, esporte, social, saúde. Pô, as empresas elas têm essa autonomia de pegar uma parte desse investimento e abater, né? O que eles ganham com isso? O que o governo ganha com isso? E, assim, na verdade, é um instrumento onde todos ganham, né? O governo já percebeu que a cada R$ 1 que ele abre mão, por exemplo, de iniciativas que venham de lei de incentivo, voltam quase 5 para o desenvolvimento econômico do nosso país. E as empresas privadas que investem nessas áreas,
elas estão ajudando a construir legados sociais mesmo, efetivos, ajudando a desenvolver mais emprego na área da cultura, esporte, etc., a construir mais investimento na área de educação. E com isso ela consegue, inclusive, se aproximar, né, de iniciativas que realmente gerem um propósito, gerem uma comunidade, inclusive na qual ela está inserida. Então, ela também é parte do processo, ela é também parte de o beneficiário, né? Então, por isso me apaixonei e criei a Brada, que está aí até hoje impactando bastante pessoas e empresas, né? E aí a gente sabe que ah, o que muitas vezes a gente e que vem nesse processo evolutivo, não só no mundo corporativo, mas do ponto de vista de negócio como um todo, né? Essa gestão voltada para os stakeholders, né? Para todos os públicos de interesse. Então, eu sempre tenho um compromisso com o meu link aqui, que eu sempre falo o seguinte, ó, quando vier palavrão, terá tradução, né? Então, vamos lá, o que é stakeholder, né, nessa história? Stakeholders, né, são os públicos de interesse, né? Assim como temos os clientes, temos os colaboradores, temos a comunidade, temos todas aqueles diversos segmentos de públicos que têm uma relação direta ou indireta, né, com o nosso negócio, e que a cada dia que passa, né, as empresas precisam cada vez mais se conscientizar, e não só se conscientizar também, se mexer a favor da sua verdadeira razão social, né, no sentido de qual é a razão que se faz ali diante da sociedade, porque qual que é a razão de existir daquela empresa, não só como lucro ali para os acionistas, né. E pensar nesses processos, assim, eu acho que é fantástico. E eu queria perguntar um pouquinho para você, a partir desse raciocínio, como que você tem visto, obviamente ainda de uma forma meio panorâmica, generalizada, isso aqui no Brasil nos últimos anos, se você puder passar algum paralelo ou alguma linha do tempo, mais ou menos, de uma forma geral, depois a gente entra com um pouco mais de detalhes. Mas como que você tem visto como que você tem sentido e visto as companhias a respeito dessa razão social e desse engajamento com o ESG, o terceiro setor, seja lá como é que a gente vai abordar isso aqui, mas vai ser bem interessante. Só não falou terceiro setor, porque terceiro setor normalmente a gente fala de instituições sem fins lucrativos, né? E as leis de incentivo, elas não abrangem só iniciativas sem fins lucrativos, né? Existem algumas leis que elas permitem que empresas privadas da área de impacto social, por exemplo, a área de cultura, que são as produtoras culturais, teatro, etc., produtoras de audiovisual, por exemplo, que inclusive é boa representatividade do nosso PIB, eles também possam participar, então eles não precisam ser instituições sem fins lucrativos, por isso que eu acho que eu gosto de botar claro que não só o terceiro setor pode participar, e eu sempre coloco como empresa de impacto positivo, organizações de impacto positivo, exatamente para trazer esse contexto mais amplo. Então, são instituições que realmente ajudam a construir os pilares que o governo criou para a área de incentivo fiscal. Só para vocês entenderem, as áreas de incentivos fiscais, elas deram tão certo que elas hoje existem em vários setores. Então, você pode investir, exemplo, na área da saúde, na área da cultura, do esporte, da área social em si, né? Criança, adolescente, fundo do idoso, por exemplo, como a área também de inovação e tecnologia. E esse ano, valendo já de uma lei que foi formalizada, todo decretado do ano passado, e esse ano é para o primeiro ano em vigor a lei do meio ambiente. Então, também projetos de meio ambiente também podem receber recursos de iniciativa privados e, com isso, abater parte dos impostos das empresas que investiram nessa iniciativa, né? O que eu percebo? Eu percebo que esse caminho veio para ficar, tanto que a gente sai de um ponto que foi da área de cultura e hoje a gente percebe todos esses setores que estão se aderindo, o próprio governo está aderindo a esse instrumento e as empresas também contribuindo para esses pilares. Só da área de lei da cultura, por exemplo, esse ano, primeiro semestre dele já bateu um recorde de quase 30% do aumento de empresas investindo na área da cultura. Então, quando a gente percebe os movimentos, os pilares são totalmente crescentes, cada vez mais então, que criaram case
assim, os grandes players do mercado que viram que isso realmente é uma potência, né, de comunicação, de resposta social, e começaram a ver que outros deveriam também fazer. Então isso virou case no Brasil todo, as empresas que fazem gostaram desse movimento, tem resposta muito positiva, tanto quem investe quanto quem empreende, tem respostas bastante significativas do impacto que isso gera e nunca mais deixa de fazer, né, porque as leis de incentivo elas são anuais, então os planejamentos das empresas partem já no início do ano para entender que aquele tributo que elas já vão apurar, já tem todo um planejamento para destinação dessas áreas, por exemplo, que eu acabei de falar. Então começa a fazer muito sentido, né? As empresas realmente que têm até um orçamento maior para essa área, ela cria um setor estratégico para atuar nisso. Quando a gente entra, por exemplo, para fazer esse trabalho, a gente quer exatamente facilitar. Então a gente faz essa comunicação para que ela tenha menos burocracia e mais resposta ao investir nessa área. Assim como quem empreende, por exemplo, ele consegue trazer mais transparência ao processo dele, porque muitos às vezes atuam, fazem iniciativas maravilhosas, mas não conseguem traduzir isso em dados, mesmo que seja quantitativo ou qualitativo, para que a empresa que está investindo e até o próprio governo entenda a transparência do que é investir com recurso público, porque ainda no final é recurso público. Então a importância disso é muito grande, é onde a gente entra trazendo essa maturidade para esse caminho tão importante que são as leis de incentivo. Né, você tocou no assunto a respeito de como que o governo começou a enxergar isso, a respeito de retorno sobre investimento, né? E agora eu tô pensando aqui, né, nosso amigo ouvinte que é empresário ou que quer levar isso para sua empresa como um projeto, como que isso se traduz em número? Como que isso vira negócio? Como que isso vale a pena fazer acontecer, né, com esse apoio das leis de incentivo e o trabalho da Brenda? Então vamos lá. Pelo olhar do patrocinador, né, do incentivador, ele tem muitos benefícios, né? Benefícios, inclusive, totalmente previstos na legislação, tá? Que é realmente o benefício da publicidade. Então, todos os projetos, por exemplo, eles são obrigatórios de sair com a logomarca, tanto do governo quanto do patrocinador. Então, se for ter uma grande exibição, exemplo, de cinema, enfim, marcha de teatro, tudo isso leva à comunicação dele, né? E quando ele vai investir também na área social, que mostra todo aquele trabalho que está sendo feito, todos os KPIs de resultados alcançados, isso faz parte da organização também. E, ao mesmo tempo, tudo que gera de produtos também. Então, assim, a peça de teatro vai gerar ingresso, parte daquele ingresso o patrocinador tem direito previsto na legislação. Então, tudo que foi gerado de negócio, o patrocinador também tem direito, devido a um vínculo que ele tem de estar exatamente investindo, patrocinando aquele projeto. Então, para a empresa, você imagina, ela investe, normalmente ela tem 100% do resultado apurado. Então, a maioria dos segmentos que as empresas apoiam, elas têm 100% do valor que volta, né? Ela consegue fazer aquele abatimento e gera tudo isso que eu estou falando de negócio. Então, ela pode trazer todo o impacto social gerado como relatórios de indicadores sociais para dentro da organização, como ela pode também trabalhar toda a questão de publicidade, marketing atrelada ao projeto, inclusive ter direito a essas cotas, como eu estou dizendo, de ingresso, de shows, etc., quando tem. Então, para a empresa, se torna realmente ganho enorme, porque você imagina, ela não paga nada, ela utiliza seus impostos para fazer todo esse trabalho e consegue um retorno bastante significativo, tanto de mídia quanto de comunidade, né? Porque assim, tem organizações que utilizam realmente para trazer retorno para o entorno onde ela está, né? E isso acaba gerando oportunidade para ela também. Então, se você pensa até cidades assim, né, que tenham que fazem o seu hall, por exemplo, turístico, assim, esses dias eu estava falando até com o prefeito de uma cidade, e vai querendo transformar toda a cidade dele exatamente uma parte mais artística no período de Natal para atrair mais um público turismo. E aí os investidores daquela iniciativa automaticamente têm um ganho, porque são mais visitantes na cidade, e, consequentemente, isso aumenta maior comércio e etc. Então, são diversas iniciativas que são feitas, que é o que eu falo. Aí você vê realmente o papel
dos 3 atores principais fazendo uma transformação que faz um legado social. Então, você vê o poder público agindo, você vê a iniciativa privada, você vê a sociedade civil se juntando para entregar um legado social que isso contribui para a nossa economia, sem dúvida. Então, todo mundo ganha. O olhar do investidor, ele tem um poder enorme, você imagina, de conseguir todos esses KPIs que eu acabei de falar, utilizando um imposto que ele já vai ter que pagar, porque isso não muda a base de alíquota dele, entendeu? Então, isso só gera oportunidade de negócio. Não vai precisar colocar um dinheiro extra ali, ele vai redirecionar o imposto que ele ia pagar para o governo, ele vai redirecionar uma parte daquilo para uma iniciativa dessa. Exatamente. Deve ou isso é pós? Por exemplo, eu vou ter que pagar 10 mil reais, por exemplo, de imposto, e se eu já patrocínio uma iniciativa agora, na hora de declarar, eu não preciso pagar esse imposto que foi antecipado para uma iniciativa, ou ele é o contrário, olha, eu patrocinei uma iniciativa, eu declaro que eu patrocinei e aí eu tenho um desconto em próximos impostos. Como funciona? Então, assim, hoje para o investidor, ele tem diversas formas de tributar, tá? Não é só a federal, que é imposto de renda, mas tem o ICMS e o ISS, dependendo do estado, né, e do município onde estão inseridos. Ambos também têm essa possibilidade de investir em iniciativas de políticas públicas, cultura, esporte, por exemplo, ter essa dedução. Mas, normalmente, o empresário ele investe e consegue fazer o abatimento. Então, é prévio. Ele primeiro faz o investimento e depois ele pede o abatimento, entendeu? É um pouco parecido, se você parar para pensar. Claro que a empresa mesmo, pessoa jurídica, ela tem uma forma de contábil diferente, mas é muito parecido com a gente. Por exemplo, a gente, pessoa física, também pode fazer doação com o nosso imposto para essas iniciativas. Por exemplo, quase ninguém sabe disso, não faz. Mas eu posso pegar uma parte do que eu deveria pagar de IR e também investir nessa iniciativa e aí juntar, junto com aquele que eu já paguei de escola, saúde, como aqueles outros, por exemplo, que eu tenho abatimento, juntar tudo e ter o meu abatimento fiscal. Então, eu também posso ser um investidor pessoa física, entendeu? Pessoa física também tem essa possibilidade pela lei. Então, todos nós, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, podemos contribuir para as políticas do nosso país. Isso é maravilhoso. Interessante. Mas, obviamente, que esses projetos não é qualquer projeto a qualquer custo, né? Ele precisa ter uma documentação, ele precisa ter um registro. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que uma pessoa que quer patrocinar, uma empresa que quer patrocinar e investir nisso, que tipo de iniciativa, qual tipo de documentação, qual tipo de registro que ele precisa observar inicialmente, né, para saber se aquele projeto vai estar enquadrado numa lei de incentivo ou não, como que é isso? Então, todos os projetos eles têm que ter uma habilitação prévia, tá? Então, vai depender do órgão ao qual ele está pedindo aquela validação. Então, se for, exemplo, eu quero incentivo de cultura porque eu sou uma produtora de cultura, exemplo. Ele tem que se validar pelo Ministério da Cultura e pedir essa habilitação. Assim vai acontecer com os outros órgãos, exemplo, ao qual ele quer um incentivo. Mas se você quiser no estado, por exemplo, que é o ICMS, ele tem que se vincular com os órgãos estaduais. E se for municipal, a mesma coisa. Mas todos têm que ter uma habilitação prévia. O que é normalmente exigido para ter essa habilitação prévia, né? São os documentos básicos comprovando que eles atuam naquele segmento. Então, se eles são no segmento de esporte, que comprove que são do segmento de esporte, cultura, saúde, etc. Alguns vão ter mais categorias, como eu falei, com e sem fins lucrativos, dependendo da legislação, mas todos têm que comprovar um portfólio mínimo, assim, eu tenho realmente expertise e tenho know-how para estar atuando nesse setor e nesse projeto, por isso eu estou solicitando. Então, o governo ele faz uma mensuração entre analisar se aquela instituição ela está habilitada em termos de documentação, aí vai ver contrato social e etc., e também se ela está habilitada em termos de competência, que é saber se ela tem um know-how para executar aquele serviço ao qual ela está solicitando. Se ela não tiver know-how, meu primeiro projeto, alguns órgãos sugerem que esse valor de recurso seja menor, para diminuir o risco também dela não pegar um recurso muito alto e não cumprir com todos os requisitos. Porque depois que esse projeto é habilitado, e ele consegue receber
patrocínio, exemplo, conseguir fazer essa captação de recursos, ele tem que fazer toda a prestação de contas. Então, ele realmente tem que dar transparência, inclusive não só a parte de entregáveis assim, do projeto, mas também da parte numérica. De fato, eu gastei aquele recurso com um valor que era previsto inicialmente. Toda essa conta é uma conta única, que não é a conta da instituição, uma conta exata para executar aquele projeto e para dar toda a transparência necessária que tem que ter para que esse ciclo ele possa ser contínuo. Então, a gente na Brada, a gente auxilia tanto os proponentes a cumprir esse ritual, como a gente auxilia, por exemplo, o incentivador a ter toda essa documentação para também ter essa validação do imposto no início e no final do processo, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, você falou um pouquinho disso, a gente está encaminhando aqui para o nosso final, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse serviço da Brada. Se vocês atuam em ambos os lados ali, e como que vocês atuam nisso? Então, a gente exatamente, eu brigo, tem pessoas falando que a gente é o Tinder dos projetos sociais, né? Aí eu falo, olha, não somos Tinder não porque a gente casa, realmente a gente vai lá e faz casamento. Então, assim, a gente tem um serviço, um pacote de serviço que é para o incentivador, que é exatamente dando para ele, fazendo um diagnóstico tributário, para ele entender onde é que ele pode aportar, quais são os valores que ele pode aportar em cada um dos segmentos, como é que ele faz essa parte tributária que é tão importante para não dar algum tipo de diferença, né, na base de alíquota dele na hora que ele for fazer a compensação fiscal. E a gente ajuda ele, inclusive, a dar um mapa. Então, na nossa plataforma, a gente fala para os proponentes, inclusive quem estiver nos assistindo, submeter é totalmente gratuito, gente. Se inscrever na nossa plataforma, escrever seus projetos, e toda vez que tem uma oportunidade, a gente envia para que eles possam saber que existe aquela oportunidade. Não a oportunidade só quem está gerando. A gente hoje tem um radar de oportunidade a nível Brasil, que a gente manda e dispara para que eles possam participar cada vez mais de editais e poder conseguir ter êxito realmente financeiro e executar seu projeto. Então, a gente atua nesse setor, ajudando o empreendedor a habilitar quando eles não têm, né? A gente consegue ajudar, auxiliar nessa habilitação. Quando eles já são habilitados, eles podem se inscrever na nossa plataforma de forma gratuita e conseguir receber essas informações de oportunidade de investimento. E a gente cumpre um ciclo que é de monitoramento. Então, depois que aconteceu o casamento, a gente vai para o monitoramento, que é conseguir dar transparência e realmente transformar em dados aquele projeto que está sendo executado. E a gente depois consegue fazer o quê? Uma validação final, que é o ROI, né? O quanto que foi o retorno de investimento na área de impacto e quanto impacto foi gerado ao investir naquela iniciativa. E com isso fica uma comprovação muito boa, porque chega no final do ciclo, o proponente, né, o empreendedor social consegue falar assim, olha quantos resultados foram gerados no meu projeto, né? Sai daquela coisa assim, empírica para uma coisa realmente palpável, assim, olha o que eu fiz, olha o que eu tangibilizei, olha quantas pessoas eu impactei. E fica uma relação mais transparente, mais fidedigna para acontecer o próximo ano, né? Porque está todo mundo visando aqui o próximo ano. E aí, então, a gente, no final, consegue validar aqueles investimentos e impactos gerados para que no próximo ano aquele ciclo possa continuar. Muito legal. Para quem está nos acompanhando aqui, quer conhecer mais a Brada, quais são os canais aí? Então, pode seguir a gente na rede social, né, na brada.social e também no nosso site, também é brada.social, e se cadastrar lá, cadastre seu projeto, cadastre sua iniciativa, ou se você for investidor, entre em contato com a gente através dessas plataformas para a gente poder te instruir como impactar o Brasil cada vez mais. Muito legal. Pessoal, essa foi a Vanessa Pires, da Brada Social, falando aqui sobre leis de incentivo e de como que o mundo corporativo pode contribuir cada vez mais com o desenvolvimento, né, social, ESG e muito mais do que isso, educacional e muitas outras iniciativas que têm lei de incentivo para a nossa economia, para a nossa sociedade. Vanessa, muito obrigado pelo teu convite, pela tua participação. E esse foi o Bora Falar de Marketing de hoje. Grande abraço a todos. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Espero próximos convites, hein? Adorei. Tá feed prévio. E até a próxima, pessoal. Até o próximo sábado. Um grande abraço e até mais. Bora Falar de Marketing, com Samilo Lopes.
Oferecimento Digital Hack, marketing digital. O sucesso dos nossos clientes é o nosso marketing.